bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana do SP com você. Meu nome é Ivan Santos, professor do Sistema Positivo de Ensino. E hoje com jaqueta, porque aqui em Curitiba está frio. Vamos falar então de biologia para o primeiro ano. Vamos falar de célula. Na verdade, vamos fazer algo diferente hoje, né? Nós estávamos devendo para vocês algumas resoluções de exercícios, né? Principalmente ali do volume 2 seu, e é isso que nós vamos fazer hoje. Então eu peço que você pegue o seu livro no volume 2, nós vamos lá na página 11 e lá nós começamos a resolver os exercícios de aulas que nós já tivemos. Isso vai ser extremamente importante porque se você tiver alguma dúvida, vamos tentar elucidar, vamos tentar esclarecer elas, vamos tentar trazer de uma maneira mais palpável a informação para você, beleza? Combinado? Então dê um pause aí no seu vídeo, aguardo vocês na resolução dos exercícios. Vamos resolver uns 15 exercícios hoje para facilitar, tranquilo? Então vamos lá, slides com vocês. Ok, vamos lá então, abra o seu livro, página 11, questão número 1. Vamos tentar aqui elucidar as dúvidas através das respostas certas e erradas. Vamos tentar justificar. Vamos lá? 1. Leia as alternativas sobre o citoplasma e marque a resposta correta. Vamos lá? Ali no primeiro, é constituído pelo citosol formado por diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas. Sim, orgânicas eu tenho lipídios, eu tenho carboidratos, inorgânicas eu tenho a própria água, eu tenho íons, está correto, tá bom? Imersas no citosol de células eucarióticas estão várias organelas celulares que desempenham diferentes funções. Perfeito, né? Uma das grandes vantagens aí são esse monte de organelas aí, né? Mas elas estão de maneira organizada no citoplasma. O sistema de endomembranas é encontrado no citoplasma das células procarióticas e eucarióticas. Não! Procarióticas nós não encontramos porque não tem organelas, com exceção de ribossomos, tá? Pobre organelas, ribossomo não tem sistema de endomembranas, então nós não encontramos em células procarióticas, tá? E 4, o movimento de ciclose do citoplasma pode ser observado em células vegetais. Perfeito, eu encontro sim, né, este movimento também em células vegetais, tá? Então, vamos ver a resposta correta? Vamos lá, gabarito, letra B. 1, 2 e 4. Próxima questão, vamos lá. Opa, dissertativa, olha essa aqui, então tem que escrever, vamos ver, né? O protozoário, conhecido como ameba, é um organismo unicelular e se move por meio de expansão de pseudópodes. Sobre esse tipo de locomoção, responda as questões. Letra A. Que estrutura celular é responsável pela formação de pseudópodes? Gente, pseudópodes são os falsos pés, né? Eles são originados a partir do prolongamento do citoplasma, né? O citoplasma ele começa a jogar de um lado para o outro, isso permite o prolongamento dele. E isso só é possível através do citoesqueleto, né? Então vamos lá? Citoesqueleto, perfeito. Tá? B. Em um experimento com 2 amebas, uma delas, a A, foi tratada com uma substância que desestrutura os microfilamentos que constituem o citoesqueleto. Opa, olha que informação importante. E a outra, que é a B, permaneceu sem essa substância que ali desestrutura. Após algum tempo, a ameba A parou de se mover. A que se deve essa reação? Gente, olha que interessante, que bacana essa pergunta, né? Então, quando eu coloco essa substância que desestrutura os microfilamentos, né, elas acabam contribuindo com a desestruturação também do citoesqueleto. Por quê? Porque o citoesqueleto é formado por aqueles filamentos de actina, microfilamentos, lembram lá daquela figura, lá no teu material? Uma vez que essas substâncias, essas estruturas acabam sendo comprometidas, todo o citoesqueleto também. Com isso, acaba contribuindo para o quê?
para que a locomoção ela seja comprometida, tá? Então aqui, vamos olhar aqui o gabarito, ó, com a adição dessa substância que desestrutura os microfilamentos, a estrutura do citoesqueleto fica comprometida, né? Assim a ameba não consegue mais emitir os pseudópodes, que a gente discutiu na outra questão, perfeito? Assim ela fica imóvel. Vamos lá, exercício 4 agora. Faça uma comparação funcional e estrutural entre cílios e flagelos. Ambos têm a mesma origem, que é o que? Centríolos, né? Aquela organela não membranosa que faz atua no desenvolvimento dessas estruturas, tá? Vamos lembrar que cílios e flagelos eu encontro, por exemplo, em protozoários, né? No caso ali, cílios, eu encontro bastante num protozoário chamado paramécio, enquanto que flagelo eu encontro no outro protozoário chamado trypanossomos, né? Vocês vão conhecer bastante essas estruturas no futuro, tá? E ambos estão relacionados à locomoção, mas existe uma diferença entre eles. Se nós olharmos ali, por exemplo, se fosse possível enxergarmos aqui um paramécio, a gente vai ver um monte de cílio por todo o corpo dele para permitir a locomoção, enquanto flagelos são poucos, quando não apenas um. Vamos ali lembrar, por exemplo, do espermatozoide, que tem um único flagelo. Então, os flagelos eles são maiores que os cílios e são menos numerosos, tá? Então, vamos olhar ali o gabarito. O que traz ali, ó? Atenção! Cílios e flagelos são estruturas semelhantes, apresentando pares de microtúbulos dispostos em torno de microtúbulos centrais e moléculas proteicas, formando pontes entre os pares de microtúbulos, com um eixo de sustentação denominado axonema. Então aqui está falando de toda a estrutura dos dois, tá bom? Por isso que são ambos originados do centríolo. Sua função é a movimentação. Flagelos são mais longos e poucos numerosos, e cílios mais curtos e bastante numerosos. Esta parte aqui final responde perfeitamente a pergunta. 5. Existem muitas diferenças entre células procarióticas e eucarióticas, no entanto, todas apresentam ribossomos. Qual a importância dessa organela? Vamos lembrar lá, alunos, tá? A importância de ribossomos é a síntese de proteína. Se eu falo em síntese de proteína, é o motor central ali para o funcionamento das células, né? É um dos motores principais ali. Toda célula precisa de proteína. Quem faz é ribossomo. Por isso que eu encontro tanto em bactérias, que no caso são células procarióticas, quanto nos outros tipos de células eucarióticas, beleza? Então, ribossomos têm esta função, ou seja, contribui muito para o funcionamento metabólico dentro da célula, né? Vamos ver aqui a nossa resposta. Os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica, que formam suas membranas plasmáticas e outras estruturas, né? Essas proteínas, além de produzir enzimas para atividades metabólicas, que é o que faz realmente funcionar a célula, tá? Mais uma, 6, vamos lá? Muitas doenças são causadas por bactérias. Para combatê-las é necessário o uso de medicamentos conhecidos como antibióticos. Isso é importante. Antibióticos não matam vírus, mata bactérias, tá? Impedindo sua reprodução ou provocando sua morte. Um antibiótico que atua nos ribossomos bacterianos ocasiona o quê? Olha só que interessante. Eu tenho um antibiótico, né? Ele vai atuar nos ribossomos. Os ribossomos realizam a síntese de proteína. Se não tem síntese de proteína, não tem metabolismo, não funciona, beleza? Essa é a dica. Vamos lá. Morte da bactéria por interferir na ação dos cromossomos. Não, né? Longe disso, né? Embora a bactéria tenha cromossoma bacteriano, né? Que nós falamos, né? Mas não tem nenhuma relação aqui. B. Morte da bactéria que se rompe por ação das enzimas. Não, longe disso também, tá? Vamos lembrar que o antibiótico está agindo nos ribossomos.
C. Morte da bactéria pela destruição dos ribossomos, que afeta o funcionamento do retículo endoplasmático granuloso da célula bacteriana. Gente, célula bacteriana é uma célula procariótica, não tem retículo endoplasmático. A única coisa que tem de organela é ribossomo. Errado. Só pode ser a D. Morte de bactérias por interferir na síntese de proteínas. Perfeito. Letra D. 7. Vamos lá. O FMS. Assinale a alternativa que representa uma estrutura de citoesqueleto celular. Gente, nós acabamos de comentar os microtúbulos ali, né? De actina, os centrais, todos eles formam ali o arcabouço do citoesqueleto. Então só pode ser a letra C, tá bom? Microtúbulos. Perfeito? Mais uma. Pelotas agora, tá? O citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos, actina, intermediários e microtúbulos, presentes no citoplasma das células. Ele é responsável por várias funções celulares, por isso é uma estrutura altamente dinâmica que se modifica conforme a necessidade da célula. Ótimo, bem esclarecedor ali o texto. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é incorreto afirmar. Então, nós vamos buscar a errada. O fuso mitótico é constituído por citoesqueleto. E, durante a mitose, ele se liga aos centrômeros dos cromossomos metafásicos. Por isso que separa os cromossomos. Perfeito, a letra A. B. O citoesqueleto participa da contração e distensão de células musculares, da ciclose do movimento ameboide das células. Perfeito, letra B também está correto, né? Discutimos isso na nossa aula lá. C. O citoesqueleto está envolvido na determinação da forma da célula e sua sustentação, assim como na organização interna das organelas. Exato! Vai fazer todo o arcabouço interno e vai também estruturar ali onde vai ficar as organelas de maneira organizada. Joia! D. O citoesqueleto está presente nos cílios e flagelos, ambos com função de movimento. Porém, cílios são mais curtos, geralmente ocorre em maior número nas células. Discutimos isso na outra questão. Corretíssimo. Então a errada só pode ser a letra E. Então vamos lá. Os centríolos não apresentam na sua constituição o citoesqueleto, apesar de estarem envolvidos no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. A primeira parte ali está errada, né? Vai tudo contrário ao que nós comentamos sobre centríolos, tá bom? Agora, na página 32, hora de estudo, tá? Então, saímos das atividades, agora vamos para a hora de estudo. Vamos lá, página 32, questão 1, PUC Minas. Abaixo são enunciadas 3 funções exercidas por certa estrutura comum às células animais: manter a forma e sustentar célula, permitir movimento de vários tipos de célula, proporcionar movimentos de material dentro da célula. Ok, perfeito. Assinale a opção que nomeia corretamente a estrutura que desempenha as funções dadas. Tem o citoesqueleto, centríolos, lisossoma e vacúolo. Gente, quem que mantém a forma e sustenta a célula por dentro? Citoesqueleto. Permite movimentos de vários tipos celulares. Citoesqueleto. Proporciona movimento de material dentro da célula. Citoesqueleto. Letra A. Mais uma. 2. Um homem que não produz estruturas celulares, cílios e flagelo terá maior chance de desenvolver respectivamente. Olha só que legal, tá? Essa questão. Então vamos lembrar lá. Onde que está os cílios? Os cílios eles aparecem bastante lá no tubo respiratório, nas traqueias, né? Onde eles tentam ali também capturar as impurezas que adentram ao nosso sistema respiratório. Então os cílios aparecem ali. E o flagelo, onde vai aparecer?
vai aparecer bastante nos espermatozoides, né? Importante ali na parte da fecundação, pois eles vão percorrer uma grande distância entre o órgão reprodutor masculino e o feminino, tá? Então, se eu tenho uma situação onde vai trazer uma deficiência na produção dessas estruturas, só pode estar relacionado a problemas respiratórios, né? Os cílios e o flagelo a infertilidade, né? Se não tem flagelo no espermatozoide, como é que vai ocorrer fecundação, né? E a questão dos problemas respiratórios. Se eu não tenho esses cílios aqui para fazer toda a parte de filtragem, né? Segurar esses micro-organismos que vêm também pelo ar, eu vou ter problema. Então, resposta correta, letra D, tá bom? Vamos lá para a questão número 3, né, da URGS, né? Com relação às estruturas celulares encontradas nas células eucariontes, considere as afirmações abaixo. O citoesqueleto e o centríolo são encontrados somente em células animais? Não, longe disso, né? Citoesqueleto e centríolo são encontrados em células animais, células vegetais, são encontrados também lá nos protozoários, né? Cloroplasto e parede celular são encontrados somente em células vegetais? Sim, eu só encontro lá cloroplastos e parede celular. Animais, não. Tá? O complexo golgiense e os lisossomos são encontrados somente em células animais e as vegetais? Está errado, encontrar também nas vegetais. Então ficou fácil ali, né? Quais são corretas? São corretas apenas a 2. Então, resposta certa, gabarito, letra B. Perfeito? 4. Atenção a 4. A respeito desta célula, responda ao que se pede utilizando o número das estruturas mencionadas. Vamos aqui fazer um combinado para ficar fácil. Então, eu quero que você coloque ali do ladinho do número 1, membrana celular ou membrana citoplasmática. 2, nós vamos chamar de peroxissomos, tá bom? 3, nós vamos chamar ali a 3 de complexo de Golgi. 4, vamos chamar a 4, vamos atribuir a 4 aqueles pontinhos pretos. Então, 4 será ribossomos, somente ribossomos, tá? 5, membrana nuclear. 6, retículo endoplasmático. 7, mitocôndrias, tá bom? Então, vamos trabalhar com essas estruturas. Então, se você não notou, pausa o vídeo, volta um pouquinho e coloca lá os nomes, beleza? Então, vamos lá. As estruturas exclusivas da célula eucariótica podem ser indicadas pelos números. Começamos de baixo para cima ali. Número 7, mitocôndrias. Número 6, retículo endoplasmático. Número 5, membrana nuclear. Número 3, complexo de Golgi. E número 2, peroxissomos, tá bom? Então, nesse nosso acordo que nós fizemos, essas são as estruturas, tá? As duas estruturas numeradas que ocorrem em todas as células são... Então, vamos lá. É a membrana celular, número 1, ou membrana citoplasmática, né? E o número 4, que nós resolvemos chamar de ribossomos. Então, o número 4, ele aparece em todas as células, tá? A produção de lipídios e sua exportação ocorre por meio da qual? Tá? Número 6, né? Retículo endoplasmático. No caso aqui é o retículo endoplasmático liso. Produção de lipídios
e a exportação ocorre ali via complexo de Golgi. Vamos para a nossa última questão aí, né? Nossa, hoje fechamos 14 questões aqui, show! Vamos lá, questão número 5. Então nós temos ali uma tabela, linhagem celular 1, 2 e 3. Ali na primeira coluna, membrana do retículo granuloso. Se é granuloso, está cheio de ribossomos, né? Então ali o percentual. Na outra coluna, membrana do complexo golgiense. Percentual ali. Membrana do retículo não granuloso. Ok? E ali, membrana do núcleo. Ótimo. Então, estas são as nossas linhagens com as características delas, né? Com base nos resultados experimentais obtidos, responda as questões. Vamos responder então. Por que as células linhagem 1 realizam intensa síntese proteica, né? Então, porque ela tem um grande número de ribossomos, né? Membrana do retículo granuloso, então ela possui uma grande quantidade de ribossomos e para isso ela precisa trabalhar ali bastante com a síntese proteica. Algumas células que realizam ali, por exemplo, a diferenciação celular, né? Elas são ricas neste processo. Então as células elas vão se transformar em células específicas nesse ponto. Então existe uma grande atividade ali para a produção de proteínas, tá? Então a letra A ali é porque eu tenho uma grande quantidade de ribossomos na membrana do retículo granuloso. B. Justifique o fato de a linhagem celular 2, ali está, estar presente nos testículos. Ótimo. Vamos lá. A linhagem celular 2, ela apresenta ali um percentual grande de membrana do retículo não granuloso. Lembram disso? Aquele retículo que não tem ribossomo. Esse retículo também, ele faz a síntese de hormônios esteroides. No caso ali do testículo, vai trabalhar bastante com a testosterona. Tá bom? Tá? Por isso que ali está bem presente. Então, esse é o fato que justifica, né? Esta linhagem 2, ela vai produzir bastante hormônios esteroides, no caso ali a testosterona. Perfeito? E vamos lá na letra C. Porque as 3 linhagens pertencem às células eucarióticas? Essa você não pode errar. Pela presença da membrana nuclear, né? Esse é o primeiro indício. Tem mais indício? Tem. Porque tem complexo de Golgi, porque tem retículo endoplasmático liso e granuloso. Então, porque tem organelas. Perfeito? Show! Gente, olha, corrigimos bastante exercícios que estavam faltando aí das nossas outras aulas, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado, tenham tirado as dúvidas, tenham feito e tenham acertado, tá? Ou acertado bastante, tá? Amanhã, né? Ou ainda essa semana, não sei qual é o dia que você está vendo, né? Nós teremos ainda com o professor Antônio mais resolução de exercícios, beleza? Então, boa semana, fiquem bem, longe do coronavírus e tchau!